Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo em que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Como vocês sabem, sou o professor Adjânio. Essa será a nossa aula 5 de configuração de servidores Windows, onde nós estamos especificamente configurando o servidor Windows Server 2008, bem como os clientes Windows 7. Ok? Nas duas aulas passadas, pessoal, nós configuramos o nosso servidor com parâmetros iniciais de rede, tá? Bem como nós configuramos aí um domínio para utilizarmos com os nossos futuros clientes, tá? Eu já estou com o meu Windows Server 2008 versão Enterprise aberto, tá? Vamos fazer o login. Algumas atualizações podem ser instaladas logo na inicialização, tá? Eu vou parar o vídeo, certo? E retorno com vocês quando as atualizações finalizarem, ok? Atualizações instaladas, vamos logar no nosso servidor. Então, na aula passada, pessoal, nós configuramos duas placas de rede, tá? Uma placa de rede interna, que tem como endereço de IP um endereço estático, 192.68.100.1, certo? E uma placa de rede externa que tem endereço IPv4, também recebido aí através do serviço de DHCP, tá? O endereço de rede externa vai permitir que exista aí conexão com redes remotas, como por exemplo a internet. Já a rede interna permite a utilização aí de serviços e disponibilização desses serviços para clientes da rede interna, tá? Simulando aí uma rede de uma organização, certo? Uma rede empresarial de uma organização onde o acesso se dá apenas em modo interno através da interface de rede interna, certo? Nós também configuramos um domínio e atribuímos para esse domínio o nome redesete.com, ok? Vamos fechar essa janela, tá? Clique em iniciar e vamos ao prompt de comandos, verificar se nós possuímos conexão com a internet. Para isso, inserimos o comando ping espaço um nome de domínio. No caso aqui eu utilizei o nome de domínio do Google, tá? Do google.com.br. Então, meus pacotes eles estão sendo enviados e estão sendo recebidos pelo serviço da Google, tá? Então, eu tenho conexão externa, ok? Digitando ipconfig, eu consigo ver as minhas placas de rede externa com o endereço de IP 10.53.86.12. Eu tenho aqui uma máscara de subrede, ela não se encaixa como classe A, B ou C, mas ela é uma máscara de subrede, certo? E aqui eu tenho o meu gateway padrão, que é o 10.53.86.1. Tá? Isso aqui
é recebido através do serviço de DHCP da minha rede real. Logo abaixo eu tenho a minha interface de rede interna com o endereço 92.168.100.1 e máscara de classe C, ok? Então nosso servidor encontra-se configurado inicialmente para suprir os nossos clientes. Vamos agora iniciar a configuração dos nossos clientes, tá? Vamos retornar à nossa VirtualBox. Na aula passada nós instalamos dois clientes, tá? Com o sistema operacional Windows 7. Temos o cliente 01 e o cliente 02. Vamos clicar no cliente 01 e vamos abrir a máquina virtual do cliente 01. Prontinho, máquina iniciada, vamos inserir a senha. Prontinho, tá? O nosso cliente, pessoal, ele possui no momento apenas uma placa de rede. Nós podemos verificar sua configuração no prompt de comandos, tá? Digitando o comando ipconfig. E essa placa de rede, ela está em modo NAT. O NAT nada mais é que o nosso Network Address Translations. O endereço de IP é virtualizado pelo VirtualBox de um endereço da rede real para um endereço virtual. Esse endereço virtual ele não consegue disponibilizar aí serviços de rede interna para a gente, tá? Tanto que se eu tentar pingar o servidor, ele não vai me retornar uma conexão válida com o servidor. Então, dessa forma, eu não consigo aí utilizar serviços disponibilizados pelo servidor, ok? Mas em contrapartida, eu tenho conexão com a internet. Eu consigo aí pingar normalmente o serviço da Google localizado na internet. Mas conexão direta com a internet não é o nosso foco, ao menos em relação aos clientes, uma vez que os clientes receberão aí toda a configuração, bem como conexão de rede externa através do nosso servidor, tá? Então vamos fechar o prompt de comandos e alterar a nossa configuração da nossa placa de rede lá na máquina virtual. Selecione cliente 01, configurações. Selecionem o submenu rede, tá? E de NAT vocês alterem para rede interna e confirmem pressionando OK. Clicando em OK, né? E retornem ao nosso cliente 01. Abrindo novamente o prompt de comandos e digitando ipconfig, tá? Eu consigo ver que o meu endereço ele continua o endereço virtualizado, que é o 10.0.2.15. Entretanto, eu não tenho mais conexão com os serviços externos. Eu não consigo mais pingar serviços externos, uma vez que minha placa de rede ela está trabalhando em modo interno, ok? Então, pressiona, prontinho. A solicitação de ping não pode encontrar o host google.com.br, ok? Vamos fechar o nosso CMD e vamos alterar as configurações de endereçamento IPv4 da nossa placa de rede interna do nosso cliente 01, tá? Cliquem sobre o ícone de rede, abrir central de rede e compartilhamento.
alterar as configurações do adaptador de rede, conexão local, propriedades, protocolo TCP/IP versão 4 e cliquem em usar o seguinte endereço de IP para que nós possamos agora utilizar um serviço de IP interno, tá? Vamos digitar o endereço de IP 192.68.100.2, visto que a rede utilizada é o 9268.100.0 e nosso servidor é o 19268.100.1, o nosso cliente será o ponto 2, tá? A máscara é de classe C, o gateway padrão será o endereço aí do nosso servidor e o DNS também será o endereço do nosso servidor, uma vez que nós inserimos a configuração de DNS no momento da instalação do nosso domínio. Clique em validar configurações na saída, ok, ok. Podem fechar as janelas e vamos agora ao nosso prompt de comandos. Digitando ipconfig, tá? Nós temos agora o endereço de IP 192.68.100.2 para o nosso cliente 01 e o gateway padrão é representado pelo nosso servidor 192.68.100.1. Eu não consigo pingar a internet, uma vez que esse endereço de IP é interno, tá? Mas eu consigo pingar o meu servidor, uma vez que o meu servidor possui uma das suas placas de rede configurada em modo interno. Prontinho, eu consigo aí enviar e receber pacotes oriundos do meu servidor, tá? Ok, né? Vamos configurar o cliente 02, prontinho. Vamos minimizar o nosso cliente 01, retornarmos à máquina virtual e abrirmos aí o nosso cliente 02, tá? Antes de abrir o cliente, eu já vou alterar a sua placa de rede para rede interna, tá? Pressiona OK, inicie o cliente. Eu estarei rodando três sistemas virtuais ao mesmo tempo, isso requer uma boa quantidade de memória RAM, tá? Caso vocês não tenham essa quantidade de memória RAM, 8 GB por exemplo, vocês podem fechar um cliente para abrir o outro, tá? Vamos inserir a senha. Abrindo o prompt de comandos, eu consigo verificar a configuração através do comando ipconfig, certo? Eu tenho novamente o endereço de IP virtualizado, tá? Aliás, pessoal, como eu alterei, né, a placa de rede para o modo interno antes da inicialização, ele não pegou o endereço de IP virtualizado, ele já pegou aí o endereço de IP a pipa, certo? Que é o endereço de IP adicionado quando não existe nenhum endereço de IP disponível, certo? Vamos alterar as configurações de rede clicando sobre o ícone de rede, abrindo a central de rede compartilhamento, alterando as configurações do nosso adaptador, tá? Selecionando conexão local, propriedades,
protocolo TCP/IP versão 4, utilizar aí o endereço de IP 192.68.100.3, tá? O gateway padrão é representado pelo endereço do servidor, certo? 192.68.100.1 e o DNS também. Vamos validar as configurações na saída, ok? E vamos fechar as janelas, tá? Vamos abrir novamente o prompt de comandos, certo? Comando ipconfig para verificar as configurações. Eu tenho no momento o endereço de IP 192.68.100.3 como configurado, certo? Eu consigo pingar com o meu servidor, tá? Eu tenho conexão com o meu servidor e vamos verificar se eu também tenho conexão com o meu outro cliente. Opa, comando ping .100.192.68.100.2. Prontinho, pessoal. Pode acontecer, tá? Do sistema operacional não permitir que o ping seja realizado por conta do firewall, tá? O firewall ativado, em alguns casos aí, impede que o protocolo ICMP, que é o protocolo utilizado pelo ping, não realize aí comunicação direta entre sistemas clientes, tá? Certo? Em aulas posteriores nós veremos aí questões de firewall, de antivírus e tudo mais, tá? Clientes e servidor configurados corretamente. Vamos adicionar os nossos clientes, pessoal, ao nosso domínio, certo? Até o momento nós temos aí conexão de rede interna, mas os nossos clientes, eles não estão conectados via domínio diretamente com o nosso servidor. E para receber os serviços, né, para que eles recebam os serviços disponibilizados pelo servidor, como por exemplo diretivas de segurança, serviços de grupos, né, serviços de armazenamento de arquivos, de conexão de rede, é necessário que eles estejam ligados ao servidor diretamente através do domínio, ok? Vamos ao nosso cliente 01, tá? Vamos fechar aqui a janela e vamos adicionar ao domínio, tá? Para adicionar um computador ao domínio, eu tenho que vir nas propriedades do computador, certo? Você pode acessar através do painel de controle também, né? Seleciono configurações avançadas do sistema, seleciono nome do computador e logo aqui abaixo eu tenho essa opção. Para renomear este computador ou alterar o seu domínio ou grupo de trabalho, clique em alterar. Vamos alterar. Atualmente eu estou em um grupo de trabalho Workgroup, tá? É um grupo local de trabalho. Eu vou alterar para domínio, digitar o meu domínio redes.ete.com ou clicar em OK. Ele localizou o servidor de domínio, tá? E eu vou inserir agora um usuário e senha para que eu consiga logar nesse domínio. Vejam só, esse usuário e essa senha devem ser um usuário criado pelo servidor ou é autenticado e passível de utilização pelo servidor, bem como uma senha também criada ali pelo servidor. No momento nós não criamos usuários, tá? Nós vamos criar usuários em aulas posteriores. Então nesse momento eu posso logar os meus computadores no domínio através do meu usuário administrador do domínio, tá? Então em usuário digitem administrador e a senha do meu servidor. Computadores só podem entrar no domínio
com autorização do servidor e só podem sair do domínio também apenas com autorização do servidor, tá? Vamos clicar em OK. Ele está verificando aí a autenticação do usuário, né, as permissões de acesso do usuário. Prontinho, bem-vindo ao domínio redesete.com, tá? É necessário reinicializar o computador para que as configurações sejam aplicadas. Vamos reiniciar agora. Enquanto o nosso cliente 01 reinicia, vamos repetir o processo para o cliente 02, tá? Vamos no menu iniciar, propriedades do computador, configurações avançadas do sistema, nome do computador, alterar, selecionar domínio, redesete.com, clique em OK, usuário administrador do domínio e senha do administrador. Vamos aguardar a localização do domínio. OK. Vamos também reinicializar o nosso cliente 02, tá? E vamos verificar o cliente 01. O cliente 01 está iniciando. E percebam, pessoal, o nosso cliente 01, tá? Agora ele faz parte de um domínio, certo? Vamos inserir a senha. Tá, o nosso servidor ele se encontra bloqueado, tá? Vamos desbloqueá-lo. E vamos ao cliente 02, tá? Vamos em propriedades do nosso computador. E nós podemos ver agora que nós estamos logados aí no domínio redesete.com. Inclusive o nome do nosso computador, pessoal, ele foi alterado para cliente01-pc.redesete.com. Isso para o cliente 02 e também para o cliente 01, tá? Prontinho. Cliente 01-pc.redesete.com, domínio redesete.com, tá certo? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham compreendido. Nas próximas aulas nós iremos dar prosseguimento aí às configurações dos nossos clientes, inserindo alguns serviços no nosso servidor, tá ok? Então estudem, busquem por material extra e até a próxima.